Glória a Deus. Confesso para vocês, se eu já estava com uma certa expectativa no coração, depois dessas, meus irmãos, dá até vontade de dizer, irmãos, vamos despedir o culto? Mas Deus preparou tudo isso aqui. Isso aqui não é obra feita pela mão dos homens, não foi planejado, mas foi decidido. E quando o rei decide, está decidido. Eu quero dar meu boa noite a todos. Paz seja convosco. Pastor, me permite dispensar todas as considerações que estão dentro do meu coração, que eu gostaria de fazer a todos os irmãos, e me limitar apenas a lembrar alguns irmãos, que tem visto aqui alguns irmãos, o irmão Mauro, eu vi ele por aqui, não sei onde é que está ali. Não são muitos irmãos que eu me lembro, não. Mas pelo menos você e a sua esposa, do tempo que nós passamos juntos. Há muitas coisas do passado que não são legais a gente relembrar. Mas tem coisa na vida que relembrar é viver. É relembrar os dias que nós nos conhecemos, o dia em que a gente começou a namorar ministerialmente, conhecer teus sonhos, teus ideais, tuas aptidões e algumas dificuldades que foram trabalhadas pelo Espírito Santo. Eu resumiria tudo que nós vivemos, eu diria, se fosse necessário, começaria tudo de novo. Foi bom demais. Vocês sabem o que eu gostaria de dizer, né, irmãos? Vocês sabem, vocês o conhecem. Então eu quero antecipar a minha gratidão por o convite, tua liderança, tua família. Eu vim aqui para partilhar com vocês, porque as coisas de Deus são muito melhor e mais proveitosa quando a gente tem a oportunidade de partilhar com alguém. E como nós estamos hoje num encontro com Deus aqui, num momento de partilhar as nossas experiências, não vai ser uma mensagem dinâmica, como gostamos de pregar, mas vai ser um partilhar de experiência que vai somar. Então, minha gratidão, pastor. Vamos ficar de pé, queridos? Os irmãos pegaram o texto-chave da minha mensagem, eu acho que estão colocando no telão, que é Mateus, capítulo 16, versículo 18. Está no telão? Está, né? Mas eu vou usar a minha Bíblia aqui, que é a mesma versão, vocês podem ler ali. Na versão da minha Bíblia, que é a mesma, volto a repetir, diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você que leu a Bíblia, fecha, por gentileza, seu celular, coloque no seu bolso. Levante a sua mão nesta posição assim, na posição de receber. Levante a sua face na presença de Deus. É um sábado, final de semana. Nós reservamos com amor, com
expectativa e com sonhos. Esse espaço que estamos aqui. E o meu pastor tem me dado toda a liberdade para que eu possa dizer aquilo que o querido Espírito Santo colocou no meu coração. Então eu te convido, levante a sua face e só adore a Ele. Só adore ao Senhor. Só adore ao Senhor. Eu vou revelar para vocês uma das perguntas que eu fiz para o meu missionário, para o meu pastor. Eu perguntei se tem liberdade de falar sobre o Espírito Santo, curas, milagres. Ele deu uma risadinha, como sempre. E nós temos liberdade, então adore. Maravilha. Te louvo. Charamandari. Hamasharai etotetika toriandaramarai. Lindokarika toriandari sharamato keteriandaramaha. Landika toriaramasharika toriandaramarai. Andari, 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 andari. Andari que turia ramasharai. Toma este lugar, querido Espírito Santo. Amém. Baixe as suas mãos, pode baixar as suas mãos. É uma mistura nesta noite. Uma mistura de operação com os dons espirituais, com a palavra, com um aprendizado, porque, segundo fui informado, 50% no mínimo dos irmãos que aqui estão inserido em algum tipo de liderança. O meu pastor sabe que é assim sempre que eu ministro os seminários sobre crescimento e multiplicação, eu gosto de dar alguns princípios. Eu sou apaixonado por liderança, irmãos. Eu trabalho há quase 40 anos. Depois de um encontro real com Jesus Cristo, Ele cambiou meu ministério, Ele mudou meu ministério. Desde então, minha vida tem sido dedicada para formar liderança. E eu gostaria que vocês pensassem comigo, numa mensagem, num culto como este, infelizmente, nós conseguimos armazenar na nossa memória pouca coisa. Se perde muito. É por isso que eu sempre recomendo que quando o pastor tiver oportunidade, e for possível que ele coloque um tema na mensagem. Alguns chamam de título, eu gosto mais da palavra tema. Porque ele vai servir para me orientar, vai me dar uma direção no assunto que eu vou precisar me policiar e me mantê-lo dentro dele. E vai ajudar vocês. Se vocês guardarem no coração o tema desta noite, vocês vão relembrar no decorrer da semana os assuntos que foram abordados. E eu vou correr o risco de dizer para vocês, nós nunca, tá, meu pastor? Nunca mais nos esqueceremos desta noite. Vocês estão entendendo, filhos queridos? Nunca mais nos esqueceremos. Não porque eu estou aqui, é porque o Espírito Santo reservou algo poderoso para nós.
se faz sentido para a sua vida, se você entende assim. Se você quiser repetir comigo, depois de eu citar, você pode repetir, senão não precisa. Eu gostaria que você pensasse comigo em tudo aquilo que vocês ouviram o meu pastor falar, que gostaria que acontecesse, que é o propósito dele. Aquilo que você já conhece do seu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. Se você pode receber e você quiser repetir comigo, você vai dizer, não agora, a igreja dos sonhos de Jesus. Faz sentido para você? Você pode levantar a mão e falar comigo, então? Então diga comigo, a igreja dos sonhos de Jesus. Volte-se para a direita, para a esquerda, olha para o irmão, para a irmã, aperte a mão dela e diga, Jesus tem um sonho para a igreja. Diga isso, diga com amor. Diga, Jesus tem um sonho. Jesus tem um sonho com a sua igreja. Sente, pois. Sente, queridos. Dia 22 de dezembro próximo, eu vou fazer 50 anos de pastoreio. 45 anos de casamento. Deus me deu 4 filhas, já tenho 3 genros, tenho 6 netos. E estamos aí correndo, irmãos. Estamos nessa caminhada aí. E eu estou preparando um livro. Deus me tem dado a graça de compilar as mensagens que prego, as mensagens que ouço, que eu aprendo e eu tenho guardado. Então, eu estou escrevendo um livro, esse livro é chamado A Origem e História do Homem, da Terra e do Mar, onde eu falo do princípio e do fim. Decorro por todas as Bíblias e eu então estou trabalhando e eu estava chegando naquela parte aonde vai mostrar o fim. Para onde nós iremos? O fim da história, da vida, da história do mundo. Então eu me deparei com um grande desafio. E o Espírito Santo me colocou no meu coração que eu tive que puxar o freio de mão e voltar a rever todo o conteúdo. Porque o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que se eu não conhecer a origem das coisas, a história, a origem, não tem como eu escrever a utilidade das coisas e o fim delas. Então eu recebi como entendimento do Espírito Santo que para eu falar sobre a vida, eu preciso conhecer o princípio dela. Eu preciso saber o que motivou o Criador a criar o ser humano. Eu preciso conhecer o processo da origem de todas as coisas que foram criadas. E eu preciso também conhecer o propósito de cada uma delas, para que eu possa falar com propriedade do início, do meio e do fim. Porque quando nós não conhecemos os princípios, por que aquilo foi criado?
o que estava na mente do nosso Criador quando Ele criou, por que Ele criou. Com facilidade, irmãos. Nós vamos usar errado aquela coisa ou vamos deixar de valorizá-la como ela é. Então, nesta noite, eu quero falar um pouquinho com vocês o que estava no coração de Jesus quando Jesus sonhou em ter uma igreja. Estou sendo claro para vocês, irmãos? Estão conseguindo me entender? Porque quando nós pegamos uma carona, como se diz, na metade da viagem, na metade de um processo, nós não nos interessamos muito em conhecer o que passou e nós pegamos ali e nós tocamos dali para frente. Mas o propósito de Jesus é que cada um dos seus seguidores não chegue na metade da carreira. Cada um dos seus seguidores, e aqui entra o ministério de ensino, aqui entra o ministério da liderança. Posso dar uma abridinha, meu pastor? Espero que vocês me compreendam. Nós estamos vivendo um momento delicado da igreja evangélica. Vocês concordam comigo, irmãos? Eu tenho conversado com a minha família, eu tenho muitos filhos espalhados, irmão. Tenho superintendentes que estão nos Estados Unidos, estão no Japão, a Sueli, que eu acho que tu conheceu, a Sueli. E eu tenho percebido, conversado com os meus genros, com as minhas filhas. Eu tenho falado com toda sinceridade o que vou falar hoje à noite. Tem momentos e tem dias, pastor, que eu me envergonho de ser pastor. Por aquilo que nós estamos vendo. Pessoas que não conhecem a origem da igreja, não sabem por quê, não conhecem o sonho do Criador dela, não sabem o que estava no coração de Jesus, quando Ele falou pela primeira vez o nome igreja. Hoje estão entrando pela janela, estão caindo de paraquedas, estão fazendo a igreja do sonho deles. E arrogantemente usam os meios de comunicações para dizer: a minha igreja é assim. Alguns até por falta de experiência e falta de expressão que dizem isso, e outros não. Outro, a sua igreja é a sua propriedade. Tratando do povo como se fosse capacho, explorando, irresponsáveis, sem caráter, sem moral. Estão explorando as mulheres da igreja. Por quê? Porque não conhecem, não sabem o que é igreja, não pagaram o preço pela igreja, não choraram por ela, não passaram noites inteiras no monte, orando, jejuando, clamando, não carregaram a cruz, não foram humilhados, não foram chicoteados, espancados, não morreram na cruz do Calvário pela igreja, por isso estão fazendo o que fazem. Mas nesta noite, o Espírito Santo nos levará
a entender um pouquinho mais sobre a igreja, a unir nossos sonhos com os sonhos de Jesus. Porque quando nós estamos ligados, quando nós estamos em sintonia com Jesus, a igreja pega um outro rumo. Jesus deixou claro, entre linhas, ele disse: a minha igreja vai ser guerreira. A minha igreja não vai ser lugar para aposentados ficar de braços cruzados, tomando chimarrão, deitados na rede. A minha igreja não será lugar de simplesmente lazer, simplesmente bater palmas, tocar e cantar. Ele disse: a minha igreja vai fazer frente ao inferno. A minha igreja vai fazer frente ao inferno. E outra coisa, ele já assinou. Ei, não tenha medo. Os rumores em volta do mundo é muito grande contra a igreja de Jesus, mas não tenha medo. Jesus já disse: as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Não vai prevalecer, não. Essas ideias, meus irmãos, essa perseguição, que nós nem podemos dizer que estamos sendo perseguidos em relação a outros países. Essas ideias, esses pensamentos que nós estamos ouvindo por aí, isso é coisa da cabeça de loucos. Algo ímpio, desorientados. Pessoas, às vezes, bem formados na cultura, nos seus interesses próprios. Mas tudo isso aí não vai prevalecer. Jesus disse: a minha igreja, eu vou formar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Isso quer dizer, Jesus bateu o martelo e disse: a vitória é de vocês, não tenham medo. Mas Jesus teve princípios. Ele estabeleceu a igreja dentro de princípios. Princípios que, na nossa visão, não parece ele ter estado muito legal naquele dia que ele começou. Todo o projeto, ele envolve pessoas, principalmente pessoas bem esclarecidas. Projeto de sucesso tem que envolver pessoas como humano lá. Mas eu quero iniciar com vocês aqui hoje, pegar só o fio da meada. Vivendo já na fase final da história da igreja. Porque eu creio, não sei você, mas eu creio que o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. É por isso que nós precisamos, meu pastor, nós não conversamos claramente, mas eu tomei a decisão. Nós passamos a igreja para a pastora Aline e para o pastor Denis, e nós tomamos uma decisão com a minha esposa. Essa é uma das razões porque eu tive que conciliar a sua data, para nós vir aqui, junto com a Gisele e com a família. Esses anos que me restam, que eu não sei quantos anos, não sei quantos tempos, eu quero me dedicar só em formar líderes. Ajudar as pequenas e grandes igrejas que estejam com dificuldade de começar. Porque células, grupos de crescimento e multiplicação não são difíceis, mas tem o segredinho. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Os princípios da liderança de Jesus
foram diferentes dos princípios que estão sendo usados nas igrejas dos homens. Os líderes da igreja de Jesus eram simples, eram humildes, homens e mulheres, pescadores, trabalhadores. Num dos piores momentos da história de Israel, onde a fúria de Roma dominava e destruía tudo que aparecia pela frente. A igreja nasceu ali. Então não tenham medo, meus irmãos, se vier perseguição. A igreja sabe conviver no meio da perseguição. A igreja nasceu na perseguição. Se fechar igrejas, se fechar templos, destruir nossa comunicação nas redes sociais, etc, etc, a igreja viverá. Principalmente aquelas que estão em células. Porque pode fechar o templo, pode tirar rádio, televisão, todos os meios de comunicação, mas não pode arrancar o Espírito Santo do coração do povo. E é o Espírito Santo que faz esta mudança, irmão. A essência da igreja não está no templo. A essência da igreja não está nesses equipamentos bonitos, nesses louvores bonitos. Tudo isso nós poderemos perder o direito de tê-lo. A essência da igreja está no poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Então a igreja nunca dependeu e nunca vai depender de estrelas. Temos algumas que já perderam o rumo. Algumas que nunca mais voltarão às raízes da igreja. Algumas que usaram o nome da igreja e se tornaram tão poderosos que não vê mais ninguém pela frente. Não acreditam mais no arrebatamento, não acreditam em mais nada. Tudo que eles querem é construir o reino, o seu reino. Mas graças a Deus que eu vejo aqui, uma igreja mobilizada, um povo mobilizado para dar valor nas almas. Quando Jesus disse a minha igreja, ele estava falando de algo muito interessante, irmãos. Que eu gostaria de que você lembrasse. Porque quando nós nos lembramos do que estava no coração de Jesus, nós podemos consertar muitas coisas. Jesus sabia de tudo o que iria acontecer. E então Jesus disse, eu vou deixar princípios. A minha igreja será a minha extensão. Vou levantar um povo. E este povo vai ter uma missão clara e bem definida. Quando Jesus escolheu seus discípulos, quero relembrar a vocês. Ele foi específico. Ele não nos deu liberdade de escolher o que nós iríamos pregar. Isso é muito importante, líderes. É muito importante, meu irmão, minha irmã, que não venhamos pregar o que nós pensamos que é certo, o que nós pensamos que é o correto. Não venhamos fazer na igreja e da igreja aquilo que nós pensamos que deve ser feito.
eu tenho tido muitas oportunidades, tenho visitado grandes e pequenas igrejas. Quando eu vou fazer o seminário, eu gosto de fazer um diagnóstico da igreja e do pastor. Ao entrar na igreja, você já vê que tipo de liderança. Você vê uma igreja bonita, limpinha, tudo bem organizadinho, você já sabe que líder está ali. Ou você vai em determinadas igrejas que é uma misericórdia, irmão. É tudo mal arrumado, mal acabado, as coisas tudo mal feitas. E você vai questionar o pastor, vai conhecer a história, o pastor está pregando coisa que não tem sentido, irmão. Desculpa, eu não sei bem como é que é. O judaísmo tomou conta da igreja. Lembre-se vocês, líderes, lembre-se que Jesus nos disse o que é para nós pregar. Jesus não disse para nós escolher o que devemos pregar. Quando ele mandou os discípulos, ele disse, ide, façam isso, isso e isso. Pregai sobre o reino de Deus, cure os enfermos, expulse os demônios, limpe os leprosos, etc, etc. Vocês conhecem muito bem. Você recebeu de graça, dê sem cobrar. Agora, o que é que nós vemos hoje, meus irmãos? Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Mas o que nós temos visto e ouvido são mensagens lindas, mensagens poderosas, mas não tem nada a ver com o Evangelho. São histórias, são outros assuntos importantes, mas se nós queremos honrar Jesus, se nós somos discípulos deles, nós temos que honrá-lo. E para honrar Jesus, nós temos que fazer o que ele mandou. Porque quando nós fazemos o que Jesus Cristo mandou, milagres e maravilhas acontecem. Não tem demônios, não tem enfermidade, não tem tumor, não tem nada. O poder de Deus se manifesta em milagres e maravilhas acontecem. Por onde nós temos passado, irmãos, nós temos percebido. Onde nós temos pregado, nós temos visto milagres e maravilhas. A forma de ser abordado as pessoas, a forma de nós levar as pessoas a receber Jesus como Salvador. Prioridade número 1 é nós levar as pessoas a receber Jesus. No nosso trabalho de liderança, lá na sua célula, o número 1 é saber levar uma pessoa a receber Jesus. Consolidar ela. Orientar ela, dar os princípios da fé. Aquelas aulas iniciais até que vá para o batismo. Do batismo vai para o treinamento. Não tem nada e ninguém que impeça o crescimento da igreja. Derrame amor. Encara, leve com sinceridade, meus irmãos, as necessidades das pessoas. As pessoas estão doentes. As famílias estão tristes. Muitos pais decepcionados com os filhos. Filhos que pegaram caminhos errados. Famílias desestruturadas. E elas procuram a igreja. Elas querem encontrar um pastor, uma pastora amiga lá na portaria. Apertando a mão. Cuidando, zelando, quer ver líderes espalhados para atender as necessidades das pessoas. E eu sei que esta igreja está neste princípio, porque igreja de liderança faz isso. É uma decisão. Nós temos que ter decisão, irmãos. Agora, uma das coisas mais difíceis no trabalho de liderança é a gente conseguir movimentar, envolver pessoas com caráter. Vocês estão entendendo, irmãos?
O caráter vem em primeiro lugar. A mudança de Jesus Cristo tem que ser no nosso caráter. As famílias têm que ter confiança no líder para mandar seus familiares para a igreja. Uma liderança que sabe ensinar. Uma liderança que sabe dirigir caminhos. Uma liderança que sabe curar feridas. Uma liderança que sabe chorar uns com os outros. Um dia, eu quero dar um testemunho para vocês do que é a pessoa ter a visão dos sonhos de Jesus. Quando tu tem a visão dos sonhos de Jesus, tu faz o que ele fez. Você segue os caminhos dele, você vive como ele viveu. Você olha para uma pessoa, você vê não um ser humano, mas você vê ali uma multidão junto com ela. Você não olha para uma pessoa só. Jesus não tinha esta visão. Jesus é diferente de nós. Se entrar um político aqui, o que é que ele vai ver aqui? Muitos votos. Um lojista vai ver aqui muitos clientes. Mas Jesus entrando aqui, como ele está aqui, ele vê muitas ovelhas. Ele vê muita gente preciosas. Muita gente disposta a chorar com os que choram. Cantar com os que cantam. Irmãos, nós recebemos na igreja gente arrebentada. Gente triste, gente feridas. Um dia nós terminamos um grande culto lá em Santa Catarina. E eu fui para o meu escritório, caiu muito demônio. Quem trabalha com libertação sabe que dá um desgaste muito grande, trabalho de libertação. E eu estava no meu escritório quando o escritório tinha a porta assim, o corredor veio assim. Quando eu percebi, eu ouvi barulhos de 2 pessoas. Mas ouvi um murmúrio de que uma disse: senta ali, que eu vou conversar com o pastor. Quando eu vi, era uma senhora, uma moça, uma jovem. E ela entrou, meu escritório era bem pequeno, estava em construção. Ela disse: pastor, posso falar contigo? Falei: pode, senta aqui. Ela me disse: segunda ou terceira vez que eu venho na igreja, eu vou direto ao assunto. Eu já corri todas as igrejas dessa cidade. Conheço os pastores e quase todos eles me falaram a mesma coisa. Ela contou sua história. Com 12 anos de idade eu me perdi. Tive um relacionamento, não foi aprovado pelo meu pai, ele me mandou fora de casa, me tirou, me mandou embora, um pai muito tradicional. Então, desde então, quase 10 anos eu vivo na vida. E já procurei as igrejas, eu entendo minha situação. E todas as igrejas, todos os pastores me disseram que eu estou no inferno. Que desse jeito eu não vou me salvar. E o pior de tudo, pastor, é que eu estou levando a minha irmãzinha de 10 anos, está indo pelo mesmo caminho, ela está sentada ali fora. Ela baixou a cabeça assim, chorando. Ela disse: eu vim quinta-feira aqui. Um grande e poderoso culto, e eu senti o desejo de vir conversar contigo. Aí, a cabeça baixa, ela contou toda a história, levantou a cabeça e disse: o que é que o senhor tem a me dizer? Com amor de pai, eu olhei para ela e disse: filha, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Ela bateu na minha escrivania e disse: não me engane, pastor. Todos os demais pastores com quem eu conversei me disse que eu estou perdida. Agora o senhor me diz que Jesus me ama, uma imunda como eu. Eu falei com toda a autoridade: Jesus te ama e tem um plano na tua vida, e hoje Ele quer transformar a tua vida.
Em poucas palavras, eu levei ela a receber Jesus, ela saiu correndo, chamou a irmãzinha, as duas receberam Jesus. No sábado elas voltaram na igreja. Naquele sábado, as duas foram batizadas com o Espírito Santo. No domingo tinha batismo, as duas foram batizadas nas águas. E a última notícia é que ela era pastora, lá para Joinville, foi transformada pelo Espírito Santo. Irmãos, quando nós conhecemos o projeto de Jesus, Jesus tinha um projeto, Jesus sabia onde queria chegar. Foi por isso que quando Jesus iniciou seu ministério, ele causou uma revolução naquela sociedade. Não se falava de outra coisa a não ser de Jesus. Por quê? Porque por onde Jesus passava, ele levantava paralíticos. Por onde Jesus passava, ele fazia milagres e maravilhas. Ele revolucionou aquela cidade. Ele revolucionou aquelas regiões. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com o Pai Celestial. Jesus passava a noite orando e jejuando. Se nós queremos fazer o que Jesus fez, irmãos, que é a minha motivação, que vocês não desistam, que doravante vocês orem mais, vocês jejuem mais, vocês corram atrás das almas. As almas são preciosas. Jesus está voltando, irmãos, e é hora de nós ganhar o maior número de almas. Não se detenha, o Espírito de Deus te usará. O Espírito de Deus fará maravilhas na sua vida. Ninguém fez o que Jesus fez, porque ninguém teve coragem de ser como Jesus era. Ninguém falou como Jesus falou, porque aprenderam dos homens. Jesus aprendeu de Deus, aprendeu do Espírito Santo. E esta igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo. E vou dizer para vocês, meu pastor, pelo que eu sinto aqui na presença de Deus, sentimentos passam, mas o que eu vejo pelo Espírito Santo, esta igreja terá que triplicar seus cultos aos domingos, porque milagres e maravilhas irão acontecer. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara em dizer por que os homens procuravam Jesus. Leia as Escrituras de novo e você vai descobrir, você vai dizer assim, e as multidões procuravam Jesus pelos milagres que acontecia, pelas maravilhas que acontecia. Aonde tem milagres tem Jesus, aonde tem Jesus tem salvação, tem arrependimento. Não precisa estar pregando usos e costumes, o Espírito Santo faz a obra. No treinamento nós aprendemos como viver. O pastor e a pastora são as diretrizes de como nós viver. Use a palavra, use as células, use os grupos familiares, qualquer que seja o título. Use a igreja para dizer que Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está vivo e que Ele voltará. E Ele não vem me buscar sozinho, não. Ele vem me buscar com a minha família. Ele vem buscar a sua família que está esperando o seu convite, está esperando o seu alô. Quando eu me converti, meu pai mandou me dizer não, que ele não vem aqui falar de crentice. Éramos católicos, preparadores dos encontros, mas não tem, irmãos, quem se encontra com Jesus não tem quem tranque a nossa boca, o nosso coração. Eu não era nem batizado. Comprei uma Bíblia e fui visitar o meu pai. Para resumir, naquele dia eu ganhei 11 almas. Ganhei meu pai, ganhei minha mãe, lutei 5 horas com o endemoniado, mas a vitória foi certa. A vitória foi certa. Por quê? Porque o desejo de ganhar almas é maior. Eu quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. Quantos de vocês já estão trabalhando em células? Levante a mão bem alto. Muito bem.
Quantos de vocês querem receber de Deus uma unção poderosa para ganhar a sua família? Levante a mão bem alto. Pense nisso, querido. Jesus está voltando. Ele vem arrebatar a sua igreja. Eu fico pensando, meu pastor, naquele dia em que a trombeta soar, nos cemitérios vai haver um estrondo tremendo. As sepulturas, os sepulcros se abrirão. Porque a Bíblia diz, no soar da trombeta, os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão. Os vivos, talvez o pastor vai estar pregando aqui. Ninguém vai escrever o que aconteceu. Porque ninguém vai ficar para escrever. Mas outros virão e verão todas as roupas e calçadas que caíram aqui. Todas as roupas, calçados e pendentes. Ressuscitado, transformado, subiremos para a glória. Que alegria! Que alegria, irmãos! Nós poder ver a face do Salvador amado. Que maravilha, que mensagem poderosa! Mas eu pergunto para vocês, e os queridos que ficaram? Papai, a mamãe, os irmãos, as irmãs, quem sabe os filhos, ficaram. Alguns porque rejeitaram, outros talvez faltou eu e você. Chega lá e dizer: Jesus te ama. É um caco, é um pau torto, traficante, drogado, mas é uma alma. Por ela Jesus morreu. Então, jovens queridos, filhos e filhas, vamos abraçar a causa juntos. Não vamos apenas pensar que nós já estamos com a nossa salvação garantida pelo sangue de Jesus, mas e a nossa família? Pastor Claudinei, vou convidar para vir aqui à frente, se tu me permitir, aqueles que têm familiares ainda a serem ganhados por Jesus. Vem aqui.